eu sou Maurício Faria, conselheiro do Tribunal de Contas do município. Estou me aposentando agora em junho, quando eu faço 75 anos. Ao fazer um balanço da trajetória da minha vida, o que eu acho que fica para mim é o seguinte: eu sempre procurei fazer o que a minha consciência e a minha convicção me mandava. Mesmo correndo riscos, mesmo enfrentando desafios grandes, né? Mas sempre procurei fazer o que entendia que era necessário naquele momento, e é meu princípio de vida, procurar fazer a coisa correta, né? Quando entrei na faculdade, na época me engajei no movimento estudantil muito forte, foi em 68, coincidiu de eu entrar na faculdade, e logo vi o ano de 68, que foi aquele tsunami político, né, da juventude no mundo inteiro e no Brasil. Eu mergulhei naquilo de corpo e alma, me tornei militante político, fui processado pela Justiça Militar na época, fui condenado a uma pena de reclusão e passei 10 anos militando clandestinamente. Então a minha formação da personalidade adulta se deu na clandestinidade. Então foi uma coisa muito forte na minha vida, né? Mas também me trouxe algumas experiências, alguns valores importantes. Na clandestinidade, eu era obrigado a ter a vida muito modesta materialmente, muito modesta. Então eu me acostumei naquela ocasião, justamente formando a minha personalidade, a não ter apego maior a luxo, a esses valores do consumo. E eu consegui conviver bem com isso, né? As pessoas sabem que eu sou alguém que procura ter hábitos simples, né? A própria Marta que me chamou, né, e falou: olha, tem essa situação, você mesmo tem conversado comigo de que seria interessante uma mudança na EMURB, né? E eu pensei e entendi que você poderia ser indicado para o Tribunal de Contas, né? Sempre tive com ela uma relação de muita franqueza. Em novembro de 2002, quando eu era prefeita, tomei a decisão estratégica de tirá-lo da presidência da EMURB e então Empresa Municipal de Urbanização, para indicá-lo ao TCM. Minha intenção foi a de fortalecer a Corte de Contas com um profissional de reputação ilibada, extremamente organizado e profundo conhecedor da nossa cidade. E então, a partir disso, é que foi surgindo o meu nome. O meu nome surgiu, inclusive, eu soube depois, também de pessoas que tinham sido vereadores comigo, tinham sido adversários meus na Câmara Municipal e que ainda assim foram levar a Marta a hipótese da indicação do meu nome. Tivemos brigas enormes entre eu e você. Eis que eu era líder do MDB e você líder do Partido dos Trabalhadores. Mas sempre no campo político. E nunca misturávamos as coisas. Sempre na defesa dos ideais da população. Fui ao então chefe de gabinete da prefeita Marta Suplicy defender o seu nome como indicação para o Tribunal de Contas do município. Dentro do governo, na época, alguns secretários também viram bem a minha vinda para o tribunal. Eu era visto como uma pessoa que, enfim, que discutia as coisas com argumentos, que era respeitoso no trato. Considero ele um profundo conhecedor da cidade de São Paulo, dos seus múltiplos aspectos, no campo da administração, do planejamento, da saúde, da educação, e, portanto, São Paulo não pode desprezá-lo. Para São Paulo é muito importante que ele continue em algum lugar dando a sua contribuição. Nessa passagem deixou uma história muito bonita, que eu mesmo presenciei como vereador durante 8 anos, como vice-prefeito, como prefeito, da dedicação que o Dr. Maurício e sua equipe tiveram no trato com as questões dos processos que olhou, que acompanhou e que fiscalizou,
sempre tendo um posicionamento muito crítico e muito criterioso. Missão cumprida. Nós nos conhecemos há muito tempo. Primeiro no seu mandato de vereador altamente qualificado na Câmara Municipal de São Paulo. Depois voltamos a nos encontrar quando eu fui presidente da Coab e ele conselheiro do tribunal, que nos auxiliou a São Paulo ser a primeira capital do país a ter uma PPP na área da habitação. E posteriormente um enfrentamento da pandemia, né? Muitas orientações, muitos conselhos que nos foi dado através dele, nós pudemos fazer sem dúvida nenhuma um grande enfrentamento da pandemia aqui na nossa cidade. Me recordo, entre algumas atuações conjuntas que nós tivemos, interações técnicas, especial o projeto de concessão de serviços cemiteriais, funerários de cremação, no qual o conselheiro, na reta final, foi o relator do projeto e teve um papel determinante para encontrar um bom caminho, que o projeto pudesse seguir seu turno e tivesse sucesso a licitação e iniciasse a execução de serviço. O que eu tinha de imagem, eu tinha pouco contato com o tribunal antes de me tornar conselheiro. E a imagem que eu tinha era de um ambiente bastante solene. Ali a sessão plenária, o ambiente do plenário me passava essa impressão de solenidade. Os conselheiros usavam beca, né, aquele traje que é bastante formal. Então eu tinha uma impressão de uma instituição bastante solene, bastante formal. Ele chegou, primeiro dia do Dr. Maurício, também era a minha primeira semana, e ele chegou, eu fui entrar, eu falei, não, senhor, ainda era privativa, né, a entrada. O senhor não pode entrar por aqui, somente os conselheiros. Ele olhou pra mim, tá bem, então eu vou por qual elevador? Eu falei, aquele ali, um dos dois. Aí ele subiu pelo outro elevador, e depois a minha chefe, que era a inspetora Sandra na época, né, falou, vocês viram o novo conselheiro que chegou? Ele já tá por aqui no prédio. Eu falei assim, acho que foi um senhor que chegou aí, então eu barrei. Começou a ser a nossa história. Eu entrei no tribunal em 2003. Quando eu entrei no tribunal, a Sandra, que hoje está no cerimonial, ela era a chefe do destacamento da Guarda Municipal no tribunal. Ela já estava no tribunal e chefiava o destacamento da Guarda. Na ocasião, nós nos aproximamos e começamos uma relação afetiva. Como é que nós lidamos com o tribunal? Porque nós íamos ao cinema, saíamos e sabíamos então que o tribunal acabaria por ver nós dois juntos, né? Nós resolvemos simplesmente almoçar juntos todos os dias no tribunal. E aí foi ficando então estabelecido que nós tínhamos uma relação afetiva. Bem, eu sempre procurei manter um senso de responsabilidade pessoal grande. Eu sei que quem toma determinadas decisões sou eu como conselheiro. Quem faz propostas, quem define certos caminhos para uma licitação, sou eu como relator. E a auditoria tem comigo uma relação que eu acho que é muito positiva. E quando eu divirjo da auditoria, eu fundamento a minha divergência com a auditoria tecnicamente, juridicamente, e a auditoria respeita a minha postura, né? Queria agradecer por todo o seu apoio, pelas inúmeras oportunidades que tivemos para conversar sobre licitações, contratos, políticas públicas aqui no município de São Paulo, discutir também a atuação do Tribunal de Contas ao longo de todos esses anos. Isso contribuiu muito para a minha jornada aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu entrei muito nova aqui no tribunal, entrei com 19 anos num setor específico aqui da coordenadoria processual, que é chamado de taquigrafia, onde a gente transcreve as sessões plenárias que ocorrem às quartas-feiras. E eu confesso que lá naquela época, quando eu mal entendia também da importância da instituição, eu reclamava bastante da eloquência do conselheiro, porque dava um trabalhão pra gente. Mas com o passar do tempo a gente percebe que isso faz parte do espírito combativo, da sua personalidade republicana e, acima de tudo, sempre democrática. Foi sempre um companheiro amável, compreensivo,
teimoso, cônscio de suas responsabilidades, intransigente naquilo que ele acreditava como correto e justo. Então, como eu também gosto muito de viver nessa qualidade, eu achei uma delícia trabalhar com o Maurício Faria. E aí, Maurício, você está indo para o seu descanso. Eu só te desejo um repouso tão feliz, mas tão feliz, porque você merece. Então, quando a gente ia construir votos, posicionamentos, ele sempre trazia essas experiências de viagem, de literatura, mas também nos desafiava a buscar experiências de outras cidades, novos paradigmas. Ele também gostava muito de ver a mídia, como que estava se posicionando, e isso foi muito enriquecedor para o nosso trabalho, para o tribunal e para a equipe. Quando eu era vereador, eu fiz uma viagem a Cuba, né? Foi a única vez que eu fui a Cuba. E a impressão que eu tenho de Cuba, que eu tive, é que é uma espécie de uma nuvem de música, que você entra assim numa nuvem de música, né? Então a música está por todo lado, os rádios ligados nas ruas, nas casas. Então é uma presença da música, um povo muito musical, muito dançante, né? Então isso é uma impressão muito forte que ficou até hoje, né? Eu não tenho uma educação musical, não me eduquei, por exemplo, para música clássica. Eu quero agora na aposentadoria saber mais de música clássica, apreciar mais música clássica. Entendo assim que a coisa mais decisiva na relação do pai com o filho é o campo dos valores, né? Eu sempre quis que meus filhos fossem pessoas boas, pessoas corretas, pessoas com ideais, e eles 4 são assim. E eu acho que o que você deixa como exemplo é a sua trajetória, como você conseguiu passar todos esses anos sempre com muito respeito e também com muita paixão para lutar e para fazer que a coisa aconteça de uma forma justa para todos. E eu acho que ao longo de todos esses anos da sua trajetória, a sua maior qualidade foi nunca perder de vista o norte, né, que é o bem comum, o bem público. A minha imagem de você sempre teve muito atrelada à seriedade no trabalho, ao amor pelo que você faz, né? O seu amor pelas cidades, o seu amor pelo urbanismo, sempre foi uma coisa assim muito marcante. A paixão com que você fala, né? Sobre o bom andamento das cidades e de como nós devemos trabalhar para isso, né? E, inclusive, assim, se eu escolhi hoje, né, também ser funcionária pública e seguir no mundo do direito, foi muito por causa, né, do seu exemplo, né, do seu exemplo de que é possível, sim, a gente acreditar, né, que a gente possa fazer a diferença trabalhando com honestidade, trabalhando com dedicação. Acho que a sua trajetória é marcada por isso, pela busca por uma sociedade mais justa, mais igualitária e uma cidade mais humana. E para isso, eu acho que você não mediu esforços, hein? O senhor também me ajudou, me ensinou a debater, o que eu uso muito, né, no meu trabalho aqui como defensora pública, travar um bom debate, travar um debate honesto. A relação assim, de respeito mútuo, né? As pessoas, eu sempre respeitei as pessoas, embora defendendo as minhas ideias, às vezes com muita ênfase, né? Divergindo com muita convicção, mas sem atingir a dignidade do outro. Você é um debatedor feroz, exímio debatedor. Tenho certeza que muitos sofreram debatendo com você. Nesses debates,
você sempre esteve aberto a novas ideias, a ouvir campos opostos. Você busca o argumento, domina a fala, a oratória como poucos, mas consegue ouvir, refletir e buscar consenso. Então, de convivência cotidiana, só um filho, que é esse que tem o Tom, que é o meu neto, né? O Tomzinho, que é meu neto. Tem sido muito bom, tem sido muito interessante, porque é um neto que eu tenho tido a oportunidade de uma convivência maior, então eu tô curtindo bastante ele. Quando estou com ele, eu sinto o vovô. Assim, tem uma questão, né, que são as limitações já de idade, ele quer que eu sente no chão para brincar com ele. É difícil, eu não consigo, aí eu tenho que sentar numa cadeira, num banquinho. Eu espero que eles tenham essa ideia de que o avô procurou fazer o que sempre achou certo, né? Agora você vai ter tempo para vir aqui brincar de Lego. Mas eu vou saber montar Lego, Tom? Não, então eu vou poder te ensinar. Você acha que ele vai conseguir? Eu acho que sim. Então, vovô, já tem missão agora, tá bom? Montar Lego. Manda um beijo pro vovô. A minha expectativa de futuro é que o tribunal, sendo um órgão mais conhecido, com maior comunicação de mão dupla com a sociedade, que ele sofra mais cobranças da própria sociedade e que essas cobranças levem a aperfeiçoamentos internos dele. Que haja uma valorização ainda maior do papel dos negros, a plena absorção do respeito à diversidade, né? As pessoas têm me perguntado assim, você está preparado para a aposentadoria? E assim foi surgindo em mim essa imagem, porque algumas vezes na vida da gente, provavelmente todos viveram isso, você está nessa situação, está viajando, e aí você está diante de um mar, numa temperatura baixa, ou diante de um lago com a temperatura baixa, e você resolve mergulhar. As pessoas, e eu também, faço assim, eu saio correndo e mergulho. Porque se eu for pensar muito, for lá pôr o pezinho e tal, eu acabo não mergulhando. Então eu vou, corro e mergulho para ver o que é. Eu acho que para mim a aposentadoria é como mergulhar nessa água fria. Eu vou mergulhar, vou ver o que eu sinto, né? Não sei ainda. Estou tentando que seja o melhor possível, né? Mas também sei que é água fria. Quando o conselheiro Caruso se aposentou, ele falou que ele ia comprar uma coisa para mim que ele achava que tinha a ver comigo. Aí ele comprou uma estátua do Dom Quixote. Alguns consideram a obra mais importante, né, de toda a literatura, né, o Dom Quixote de Cervantes. Que envolve isso, né, a questão do sonho e da luta, né? E da loucura, porque a loucura também é um bom ingrediente, uma certa dose de loucura.